chamamos ao nosso palco virtual aqui, Luciano Borges, né? Que eu poderia fazer essa mesma introdução e ele fazer uma cancha agora, mas não é, ele vai apresentar a interface mobile. Tá certo, beleza. Valeu, Daniel. Bom, boa tarde aí, pessoal. Bom, a ideia aqui é a gente passear um pouquinho, né, em alguns mockups de tela que a gente desenvolveu, vem desenvolvendo, na verdade, né, não está nada definido 100%, mas a gente trazer um pouquinho aqui de um protótipo que ilustra, né, a mudança da interface no aplicativo mobile, tá? Tanto no iOS quanto no Android. A ideia aqui é a gente fazer uma paridade, assim, né, global em cima do que já foi feito na parte web, que já foi apresentado aqui em alguns webinários, e também no que está sendo desenvolvido na parte web, dando continuidade a esse mesmo material que já foi previamente desenvolvido. E aqui a gente vai falar um pouquinho da visão mobile, né, trazendo um pouco mais de modernidade, né, no aplicativo, trazendo tendências mais contemporâneas aí das aplicações em geral, e, por consequência, uma experiência mais fluida para o usuário final na ponta, né? Então, esse é o objetivo. Então, se quiser passar aí, Daniel, para a gente dar uma passeada um pouquinho nos protótipos, né? Beleza, tá. Então, aqui a gente vai fazer um overview na parte de login, né? Já tem bastante diferença do que é hoje, né? A gente causa ali um protagonismo no usuário que está logado, né? Trazendo uma paridade com diversos aplicativos que existem, inclusive sociais. Esse aqui tem um vínculo muito forte, né? Então, a gente tem um novo layout de caixa de texto, a gente tem uma identidade de fonte também muito semelhante à da web, né, dando essa unicidade de novo, né? A gente tem formulários que a gente chama de bottom sheet, onde eles surgem de baixo para cima, não precisando ocupar a tela inteira, dando mais conforto para o usuário, né? Ali no terceiro imagem, a gente pode ver também um outro bottom sheet, que não é um formulário, mas sim um menu de ações. Então, a gente tem dentro do aplicativo, ao decorrer aqui da apresentação, vou mostrar, a gente tem essa interface de comunicação de acesso aos comandos nesse bottom sheet, tanto na tela global, quanto também quando a gente seleciona um determinado registro. Mais para frente a gente vê também. E na última imagem ali a gente tem o menu lateral, que mantém a identidade, né? Continua sendo um componente bastante utilizado ainda hoje, só que com refinamento de fonte, de imagem, e também algumas mudanças de layout protagonizando ali o usuário que está logado, né? Reforço, pessoal, que tudo isso são mockups ainda, tá? São ideias que estão sendo validadas ainda, mas a gente pode dizer que esse é um caminho que o Move.me vai nos próximos meses aí no desenvolvimento do que está sendo pronto para ser apresentado como nova interface. Acho que aqui tá legal, Daniel. Você para o próximo aí, a gente falar um pouquinho. Pessoal, se quiser, o Emerson, Daniel Não, eu acho que vontade, sim. Eu acho que tu falou muito bem ali, Boris, mas só para reforçar, e na verdade o objetivo principal aqui é a gente criar um padrão visual da plataforma, né? Isso muito vai em encontro do que a gente já vem apresentando nas automações ali, é todo um processo de criar uma identidade visual da plataforma. Então, isso, todos os canais também que você tem tido recebido também de comunicação via rede social ou via e-mail marketing, tudo tem o mesmo padrão de visual da plataforma. Isso reforça a marca, reforça a nossa posição aqui como sendo uma ferramenta no-code, de construção de aplicativos, e que a gente vai estar, de fato, criando esse conceito visual mais relevante para a plataforma. Então, só reforçando esse ponto aí que a gente vem trabalhando. Isso é um trabalho que a gente ainda, como o Borges trouxe, é um trabalho, sim, que é um protótipo, a gente validou muito ele, estamos ainda em processo de validação e maturação dele. É muito provável que vai seguir muito essa estrutura. Vai ser exatamente nesse detalhe como está aqui? Talvez não. Pode ser que durante o desenvolvimento a gente vai ter algum tipo de ajuste a ser feito, mas eu entendo que nada tão significativo, né? A ideia é que visualmente seja esse conceito e algum ajuste, porque é normal que durante o desenvolvimento alguma coisa acaba sendo ajustada, que é o padrão, mas a lógica por trás de tudo isso é manter essa estrutura que está sendo posta aqui para vocês. Beleza? É isso aí mesmo. A ideia é essa, tá? Bom, aqui a gente está pulando para a próxima estrutura, né, assim, cronológica do eMove.me, né? Quem está nos assistindo e utiliza o aplicativo sabe que primeiro vem o login e na sequência tem a lista de tarefas, que pode ter um contexto de negócio completamente diferente, mas a tela é essa, né? A gente vai manter todas as visualizações existentes hoje, tá? A gente pode colocar em banner, em lista, em grade 33%, tudo que tem nas configurações do eMove.me, isso irá ser mantido, tá?
a ideia é que a gente refaça o layout de cada uma dessas visualizações, buscando essa tal modernidade que a gente falou e também essa simetria que está sendo feito na web, né? Então, só em detalhe aqui, vou pegar um exemplo dessa primeira tela aqui, que é um card de 50%, né? Onde eu tenho uma grade praticamente. Desculpa, esse aqui é o modo grade. Então, eu tenho 2 colunas por linha, mas assim, analisando diretamente o que importa, aqui nós temos o primeiro card, por exemplo, a gente tem um componente chamado semicírculo, tá? Internamente está chamando ele assim, onde a gente já tem esquema de cores que fazem uma alusão à referência da entidade, né? Estou falando de tarefa. Então, eu tenho uma cor mais forte, uma cor mais clara, e eu tenho ali as letras CA, que no exemplo aqui tem a ver com o nome que está escrito, mas o importante é que são as 2 primeiras letras desse nome, tá? Existe uma padronização para buscar isso nos mapas também, em diversas partes da web, e aqui também não vai ser diferente. Então, nesse mesmo card abaixo, ó, podem notar que quando eu tenho uma tarefa configurada para exibir o ícone do local, eu continuo mantendo essa identidade do ícone. Porém, aquele círculo vai para o canto superior direito, indicando que é o CA. Continua a mesma identidade, mas eu tenho aqui 3 registros, sendo que 2 deles não têm o ícone do local associado ao ícone da tarefa. Então, essa associação de regra de negócio continua no YouMove, e aqui a gente dá uma provinha de como fica isso, né, na vida real. No lado direito também vale todo o conceito que eu falei, porque continua sendo um card de tarefas, mas tem a distribuição ali em card de 33%, né? Outro ponto que eu ressalto aqui, de novo, né, a gente está fazendo uma mudança não na lógica do YouMove, sim no layout específico dessa lógica. Então, a gente pode observar alguns pictogramas específicos ali para data e para hora. Então, a gente vai ter ícones específicos para dados estruturais, o que vai deixar a informação um pouco mais fácil de entender, de nível de legibilidade, né? Na imagem seguinte tem aquilo que eu comentei, né? Trazendo de novo a experiência desse bottom sheet, desse menu que surge de baixo para cima. Esse é um menu contextual, tá? Imagina que vocês estão vendo ali que tem os 3 pontinhos, que é o que a gente chama as ações adicionais de cada registro, né? Como se eu tivesse clicado ali. Então, aparecem as opções daquele registro. E a gente tem ali um cabeçalho, identificando com clareza o registro que foi selecionado, e as opções disponíveis para aquele registro, né? Ver o mapa do local, mandar um WhatsApp, ver os detalhes do local de atendimento, ou simplesmente executar a tarefa para que sejam exibidas as atividades que, porventura, estejam vinculadas a essa tarefa, tá? Então, esse é um ponto. Já na tela seguinte, já tem o outro nível hierárquico do YouMove seguindo essa sequência cronológica, né? Então, a gente falou de login. Ô, Daniel, pode voltar um pouquinho só, que ficou na outra... Tá a última imagem, ó. A última imagem desse slide já é o outro nível, que é a lista de atividades. Também se mantém todos os agrupamentos existentes, né? Aqui a gente tem um exemplo onde o agrupamento 1 ali, ele está em lista, e o agrupamento 2, ele está em grade, né? De novo, a gente consegue fazer essa manutenção do layout daquilo e não da regra de negócio do YouMove. Continua sendo válida todas as configurações para a lista de atividades também. Acho que pode passar, Daniel, agora sim. Deixa eu fazer um questionamento para ti, Boris, antes da gente seguir aí como falando pelos parceiros, vamos bem dizer assim. Aquela barra lateral roxa que a gente tem ali no lado, tá? O que ela representa? É algum status? Qual que é a ideia dela? Tá, a ideia dela, assim, ó, a gente tem hoje algumas categorizações dentro do YouMove em diversas entidades, inclusive na tarefa, né? Então, assim, ó, a gente ainda está buscando a associação de negócio mais adequada para isso. Nesse primeiro momento, no primeiro estudo que a gente fez, assim, a gente identificou que o tipo de tarefa poderia ser a cor. Eu poderia vincular. Hoje eu não tenho isso na plataforma, né? Legal. Mas o layout já está prevendo que a gente consiga fazer uma categorização do conjunto dos registros. Não sei exatamente ainda qual, né? Talvez até configurável isso seja. Mas a ideia é que a gente deixe um box para que a gente evolua a ideia de negócio e categorize esses registros conforme a necessidade do negócio. Maravilha. Tu me sinalizando isso, eu questiono porque, né, eu já ouvi muitas vezes de clientes e parceiros questionando, quando que a gente vai ter interação de cores no YouMove, né? Então, pelo que tu está abrindo para nós, a gente está entrando nesse leque, daqui a pouco é no tipo da tarefa, mas daqui a pouco vai ter lá, essa tarefa passou do horário dela, ela tem que estar atrasada ou está em execução, né? Então, essa nova UI vai nos permitir ter esse tipo de
de funcionalidade. Exatamente, é isso aí, Grosso, é bem isso aí. A gente vai refletir sobre tudo isso, trouxe mais um ponto, né? E descobrir qual é o melhor caminho ou configurar os caminhos que sejam mais adequados aí para o negócio do cliente. Legal. Exatamente. Exato. Exatamente. E aí que é a importância da galera entrar aqui para participar, né, e acompanhar a sequência disso é poder dar esses pitacos, entendeu? Então daqui a pouco, podia ser a cor, podia vir de um campo, podia vir de um status, podia vir de um sinalizador, não sabemos ainda, né? Sabemos que queremos ter uma sinalização de cor e ela pode receber informações diversas, né? Pode ser vem do tipo da tarefa ou vem de outro campo, porque na prática pode ser uma fórmula de valor ali atribuindo qual é a cor que vai ser colocada, né? É mais uma opção, é verdade. O pessoal... Mas vou usar uma frase clássica aqui, Gross, que funciona para quem é desenvolvedor de software. Na minha máquina as imagens aparecem bem, tá? O pessoal está reclamando aqui. Acho que depois também a gente pode disponibilizar também para vocês. A gente pode fazer um PDFzinho específico com a esses gente pode screenshots mandar, aqui. acho que sim, acho que a gente manda de repente, para quem não está conseguindo ver direito aqui, quem tiver interesse, dá para mandar daí essas imagens em melhor resolução. Aqui, eu acho que é alguma compressão, né, que o próprio sistema de transmissão fez, porque realmente no PPT ele tá legal, né? O pessoal já manifestou ali, viu, Borges? Tanto a parte de cores pelo status, e o Gustavo reforça a parte da fórmula de valor, conseguindo trazer carregar alguma imagem ou alguma cor. Eu acho que vai ser algo bem atrativo, porque a gente dá uma certa liberdade, né, para customizar como a gente bem entender. Show de bola. Vamos compilar isso depois, eu acho bem pertinente, sim, esse ponto, acho bem legal, e o bom é isso mesmo, é pegar esse feedback de ideias e a gente poder ir avançando em cima disso, né? Bem isso, acho que tá bem legal. Beleza. Show. Muito bom. Se quiser passar, Daniel, acho que aqui a gente da tela foi. Beleza. Um outro ponto, né, chamar atenção aqui, que chama muita atenção, mas eu vou comentar aqui, é que existe aqui agora, em todos os layouts que a gente viu até agora, inclusive o que a gente está vendo no momento, a gente traz a cor primária como uma identidade mais forte do eMovie ainda, né? Antes ele ficava muito na barra, atualmente ele fica na barra superior, né? Em alguns elementos de UI, e aqui a gente traz, assim, essa cor, a identidade da marca para o aplicativo, né? Então, só ressaltar um ponto aqui que é bem visual. Bom, aqui agora a gente está na tela seguindo a ordem cronológica, né? Deixa eu pensar aqui, cara, a gente está na tela acho que a gente não... Ficou invertido, Daniel. Vai mais um, por favor. Deixa eu falar do outro, acho, antes. Isso. Aqui, tá. É que assim, então, na ordem cronológica, vamos de login, tarefa, atividade, e agora são as sessões, que depois tem os itens, né? Então, aqui nas sessões, é que essa tela também confunde que tu volta, né, para a tela de conferência, que aí muda a hierarquia. Mas, então, seguindo na parte somente leitura, onde de fato eu não coletei nada, né, a gente tem aqui a tela de sessões, que ela se mantém uma lista também, né, o elemento de lista ele continua sendo muito utilizado, enfim, ele é um padrão, e onde a gente tem também as ações diferenciadas, né? Hoje a gente vai substituir aqueles botões bem pequenininhos que ficam no canto superior direito, quando se clica naqueles 3 pontinhos, novamente pelo menu Bottom Sheet, para fazer as ações que estão disponíveis globalmente para a tela, bem como também as ações que estão vinculadas a cada registro, que vocês podem notar que tem os 3 pontinhos também em cada registro. Então, isso vai tornar a usabilidade assim de uma forma mais única, né? Traz uma unicidade de como eu acesso, como eu enxergo os comandos que a gente vai executar. Todos eles também com pictograma, né? Para continuar dando essa visão facilitando o usuário o que vai ser feito, reforçando os conceitos, né? No slide seguinte, perdão, na imagem seguinte, a gente tem basicamente uma seção onde foram coletados 2 itens e foi expandido a visualização desses itens. Tudo como é hoje também, isso não muda muito, né? Na terceira imagem, a gente tem já um impacto bem grande ali de como a gente está apresentando o resultado de coleta de cada tipo de campo do eMovie, tá? Esse protótipo aqui ele é totalmente agnóstico a negócio, tá? Ele tem o intuito de trazer os componentes do eMovie para que a gente consiga identificar. Então, ele não está trazendo um template de logística ou qualquer coisa do tipo. São registros aleatórios, com campos aleatórios para que a gente enxergue todas as possibilidades. Então, ali a gente tem uma evidência muito forte
da cor primária, né, do tema dentro de cada componente, né, trazendo o resumo da escolha de cada um dos componentes preenchidos. Pode notar aí que o player tem ali um verde claro, um verde forte. Isso é outro ponto do sistema que eu ia comentar com vocês. A gente está trabalhando com cores do sistema, como é hoje, porém com contrastes de tonalidade, né? Então, lá na tela inicial, quando tinha um roxo forte, que é a cor que o usuário vai escolher, seja como o Gross e o Daniel falaram, não sabemos se por fórmula de valor ou por configuração, mas vai ter esse input, e eu vou trazer um contraste mais claro daquela cor. Então, sempre vou ter algo um pouco mais claro da cor selecionada, isso de forma automática, para dar esse contraste, mantendo a identidade aí da marca do ambiente, né? Aqui também tem na quarta imagem, tem uma imagem isolada, que é um pouco desconectada das sessões, mas é o campo endereço, né? E o campo endereço ele tem uma característica especial de preenchimento, hoje ele já é assim, e aqui a gente está modernizando ele, né? Trazendo ali toda essa parte de abas ali em cima, trazendo uma caixa de texto com um invólucro mais moderno ali, né? Basicamente mudanças de pura UI aqui, tá? Não de UX, experiência de uso, mas sim no modelo visual. Acho que aqui foi também, Daniel, se quiser voltar para o outro. Deixa eu trazer algumas considerações item, né? Aí, antes da gente sair. Vou fazer o papel dos parceiros, tá, pessoal? Por favor. Vou fazer alguns questionamentos que eu escuto eventualmente. Borges, ali naquela primeira tela, pelo que tu citou, então, a gente vai ter o botão de finalizar lá naquele topo, dentro do botão de função, onde a gente vai apertar e finalizar ou cancelar uma execução, é isso? Sim, mas deixa eu fazer um parênteses, tá? Eu não sei, aqui não está apresentado, mas já foi alterado. A gente já fez uma pesquisa um tempo atrás e identificou que o botão de finalizar da atividade precisa estar mais disponível, e ele estará, tá? Então Legal, vai ter um isso botão. chegar, tá? Isso, ele vai estar disponível ali, tá? Que ele tá hoje aqui nessa imagem, ele está tapado pelo bottom sheet, né? Tá. Por esse menu. Mas se ele tivesse normal, sem clicar nada, ele teria um acesso rápido à finalização. Legal. E a gente está com algum planejamento de trazer scroll para dentro do YouMove, Borges, tanto na vertical quanto na horizontal? Por que eu estou sinalizando isso, né? A gente está vendo muito na tecnologia em outras aplicações, até mesmo no Instagram, um exemplo, que a gente navega muito, estou avançando, vou para frente, eu vou para o lado, né? Estou retrocedendo, vou para o lado esquerdo ou para o direito, enfim. A gente tem algum planejamento de trazer recursos assim para dentro do YouMove para avançar e retroceder? Num primeiro momento, Gross, não, tá? A gente até já teve um tempo atrás uns protótipos, a gente fez até antes mesmo da consultoria na época que o Instagram nem tinha feito essas features ainda, a gente estava copiando o Snapchat, lembra? Snapchat, isso que eu ia falar, exatamente. A gente fez uma coisa tipo o Snapchat, né? O Snapchat ele vai para todos os lados, né? Ele mudava cima, baixo, esquerda, direita. Assim, Gross, a gente até pode pensar sobre, né? O problema que a gente encontrou, assim, é que o YouMove ele tem alguma questão, assim, sempre ele tem validação, né? Sempre, a não ser que tu tenha uma atividade suspensível, ele acaba ficando um pouco sem sentido tu fazer um scroll e ver um pop-up te perguntando algo, né? Raramente, pelo menos para voltar, tu tem essa liberdade, assim, né? Mas tem casos que tem, realmente tem. Mas a gente pode estudar, Gross. Hoje não é o nosso principal objetivo de mudança, mas é uma coisa a se conversar, sim. Show de bola. Obrigado, Borges. Beleza? Vamos para de item, né? Isso. Essa aqui. Exatamente. Então tá, aqui nós temos aqui, esse modelo que a gente colocou aqui, ele é um modelo onde enxerga todas as hierarquias de itens possíveis, né? Grupo, subgrupo e item. Né? Continua valendo toda a regra de se não tem subgrupos, quando subgrupos, se não tem grupo, também esconde o grupo, tá? Mesma coisa. Mas aqui a gente trouxe como exemplo o layout mais complexo para mostrar para vocês o caso da tela de itens com todas as estruturas visíveis, né? A gente também não mudou muito, assim, né? É uma substituição de pictograma, basicamente, de cor, de fonte, né? Mas a experiência de listagem, de navegação entre grupo e subgrupo continua sendo a mesma, tá? A gente mantém um scroll horizontal no subgrupo e a gente mantém ali a navegabilidade de esquerda e direita via setas na questão do grupo, né? O que a gente mudou aqui, nesse caso, o mais ressalto na imagem número 1, é o modo de visualização dos itens, né? A gente tem aquele modo e-commerce, que é praticamente full screen para cada elemento, tem o modo grade e o modo lista.
Então, hoje, atualmente, na versão atual, a gente tem um botão redondo no canto inferior direito, onde, clicando ali, a gente sobe 3 opções e o usuário escolhe. Aqui a gente simplificou para ele ficar clicando e alternando, tá? Essa é a ideia. A gente até está com uma discussão parece que ocupou uma área muito grande aquela parte ali para troca de visualização, a gente está estudando trocar, mas a experiência de uso vai se manter essa, né? Sem um menu. E sim, troca para o próximo, porque são somente 3 opções, né? Na imagem do lado direito ali, basicamente a gente tem também aqui o usuário clicou lá em cima na parte de filtro e mantendo aquela experiência única, trazendo essa unicidade, sobe o bottom sheet de novo com as opções, tá? Até aqui a gente está sem pictograma, mas deveria ter pictograma no lado direito de cada uma das opções para manter essa identidade visual do que tem de conteúdo nesse componente, né? Mas é a mesma coisa, só um clique ali. No lado direito ali dessa imagem, a terceira imagem, a gente traz um pouquinho da tela de campos, tá? Não tem todos os campos ali, obviamente, mas tem os campos textos, tem o campo, o booleano ali, o verdadeiro ou falso, né? Basicamente, a gente não colocou aqui todo o material, porque é muito material, tá? Só para vocês terem uma ideia, que nós temos, do protótipo inicial, 60 imagens. Ficaria muito grande a apresentação. A ideia é dar um briefing, tá? Então, aqui a gente tem campo texto e campo booleano sendo apresentado ali. Mas todos os outros, eles trazem essa identidade do cinza para a área de edição, né? E para o branco ali para a área de título, tá? Eu acho que a regra é basicamente essa nesse momento. Outra evolução que a gente fez, que está ali na última imagem, é a parte de configurações, tá? Quando a gente está na tela de itens e a gente faz as configurações de busca, ou até outras configurações existentes, dependendo do ambiente, a gente tem alguns checkboxes para escolher algumas configurações. Então, a gente trouxe o Toggle Button ali, que é uma ideia mais moderna, e também com uma identidade assim mais clean para o usuário entender o que ele quer buscar, quais critérios de busca, e isso a ideia é aplicar em todas as configurações do sistema. Toda parte tem configuração por parte do usuário no aplicativo móvel, a gente vai usar algo mais ou menos como esse template que está aí, desse mockup, tá? Gente, basicamente é um overview, tá? Só para finalizar, eu queria dizer que isso são mockups ainda, a gente ainda está desenvolvendo, está amadurecendo algumas ideias, né? A ideia é seguir por esse caminho, como o Emerson comentou, não é necessariamente isso, mas a ideia é trazer modernidade, trazer paridade com a web e trazer uma experiência mais confortável para o usuário aí no dia a dia. Excelente. Muito Maravilha, bem. Como é que é? É um spoiler aqui para a gente em primeira mão, para os parceiros aí. É um spoiler. E eu acho que é importante salientar aí esse ponto que na interação que teve nos comentários ali foi bacana já, no sentido de exatamente buscar feedbacks. Então, por favor, né, estamos abertos a feedbacks aí, pontos de melhoria que vocês entendem que são necessários para a plataforma, que entendem que fica melhor ou pior. O objetivo aqui é dar uma visão para vocês, entender que a gente está trabalhando nisso, vamos trabalhar durante o ano nessa interface aqui. Como eu falei, não exatamente igual a essa, mas muito parecido com isso, a ideia é essa, e a gente for tendo entrega, né, tendo alguma coisa para mostrar, a gente vai mostrando, vai incrementando, de fato, o valor, né, e colhendo feedback com vocês. Então, assim que tivermos algo aqui para ir validando, com certeza vocês serão envolvidos para ir validando e dando feedback para a gente aí, mas já podem dar agora, já, não esperar a gente desenvolver para dar feedback. Então, esse é o ponto.